te conto de forma exclusiva que o Cruzeiro tem a intenção de contratar um atacante do Palmeiras, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se o Cruzeiro utilizasse o método Palmeiras de reclamação, o gol seria anulado, mas estava tão apático que apenas o Willian esboçou uma tímida reação. Isso é um ponto, tinha outras pessoas também comentando sobre isso, e a gente tem o lance aí nessa muca, que o Matheus Cordeiro, vocês viram o lance do gol do Depay, o Cruzeiro foi garfado, a bola pegou na mão dele. O Cristiano Azevedo também, o Cruzeiro jogou muito mal, mas um gol desse não pode passar pelo VAR, absurdo. Assim, é um lance confuso, né? Difícil de se ver na hora ali, mas é aquilo que a gente estava falando. O toque de cabeça do Depay, a bola pega no braço dele, né? Acho que por esse ângulo aí de trás do gol é o que fica mais nítido. O ponto é, a gente tem que bater em cima dessa questão, reclamar de arbitragem. Eu acho que tem também, fazer pressão lá na CBF, porque existem profissionais que estão sendo pagos ali no VAR, e não é um só, vários profissionais que estão ali para analisar a jogada de gol. E aí eles analisam a jogada de gol e não veem um toque de mão do atleta que faz o gol. Eu acho que isso é uma coisa meio inadmissível para a função de árbitro de vídeo. É bem por aí, né, Emerson? Eu busquei ver o lance em diversos ângulos. Teve um até que não achei o toque tão evidente, mas nesse, por exemplo, está sendo mostrado, e eu acho que na maior parte dos ângulos fica nítido o toque no braço, né? E aí, pô, a agilidade que o VAR teve para revisar esse gol, se é que revisou, assusta bastante, porque para quem estava no estádio sabe que essa revisão foi rapidíssima, né? E, enfim, deveria ter sido mais minuciosa, tem recursos para isso. Uma pena que uma semifinal de Copa do Brasil isso ocorra. Acho que é algo que a gente precisa pontuar. O Cruzeiro, de alguma forma, precisa reclamar. A minha única preocupação, isso não pode ser carregado como uma muleta. E aí, o meu ponto é ao encontro do que disse o Lucas Silva, o Leonardo Jardim, de achar que o Cruzeiro só perdeu ontem porque foi prejudicado pela arbitragem. Não é por aí. O Cruzeiro precisa se preparar para o jogo de domingo para fazer muito melhor do que fez na partida de ontem. Isso daí não pode mascarar a atuação pífia do Cruzeiro, imperdoável, dentro de uma semifinal de Copa do Brasil. Agora, claro que cabe aí pleitear ainda mais para nós, enquanto jornalistas, debatermos sobre isso, né? Porque é preocupante, era até uma coisa que a gente já imaginava que poderia acontecer, né? Na dúvida, há uma tendência de que as coisas sempre se deem para os times do eixo, né? Especialmente quando se trata aí de um Corinthians, que tem uma força midiática muito grande. Mas é por aí, o Cruzeiro precisa contestar, mas sem colocar isso como o ponto principal que culminou em um resultado desastroso do Cruzeiro. Para domingo, o que foi feito ontem passa longe de ser suficiente. Ô, Caramujo, desculpa, a questão aí é que na hora, na câmera da TV, que a TV mostrou, né, eu achei que ele cabeceou e tinha pegado no Fabrício, porque a bola ela muda a trajetória completamente e sobra limpinha aí para o Memphis, né? Mas essa imagem aí comprova, acho que não precisa ninguém, aí vai ficar o corintiano lá, acho que o corintiano, ele pode admitir que o time dele fez um bom jogo, talvez venceria independentemente disso aí, mas o gol foi irregular, né? Eu acho que esse é o ponto, concordo com o Caio, não tem que, nossa, só perdeu porque teve um gol irregular, né? Não, perdeu porque, e talvez perderia de qualquer jeito, porque fez um jogo abaixo da crítica, mas é um ponto em que e não temos que transferir a responsabilidade para, beleza, eu acho que o método Palmeiras, né, de reclamar em todos os gols, ele gera uma tensão no ar que todo mundo se preocupa mais. Mas isso não pode ser uma justificativa, né? O gol não foi anulado, não foi bem revisado, porque ninguém reclamou. Aí é inversão de papel completamente, né?
de uma tecnologia que veio para fazer exatamente isso aí. E aqui, e se o VAR não tiver uma câmera com mais ângulos, incluindo, talvez não esse, mas algum outro ângulo do outro lado, porque é muito nítido. Tem corintiano, inclusive, aí se querer a inteligência de todo mundo é um negócio, né? Teve um perfil que postou uma imagem que ela confirma exatamente que a bola teve a trajetória mudada, né? E ele cabeceou, gente. Ele cabeceou. Ele cabeceia aqui e ela bate aqui. É por isso que ela muda a rota. Olha lá, ó. Eu tinha achado que ela tinha acertado o Fabrício. E não, ó. Ela passa limpinha do Fabrício. Ela acerta o braço direito do Memphis. E aí a regra diz o seguinte, que isso não pode, né? Não é, ele cabeceou primeiro. Bateu no braço, o gol é ilegal, é irregular. Não pode, em momento algum, o atacante ter algum contato, intencional ou não, com o braço para fazer um gol. Exatamente. O Samuca postou os ângulos aí no Twitter e o Vessone fez um comentário que eu acho que é pertinente e o Samuel chega a tocar nesse ponto aí. As imagens que o VAR tem não necessariamente... O Vessone está admitindo, gente, isso aí já é o... Porque, assim, o toque é muito claro, né? O grande ponto que ele traz ali, e eu concordo com ele, isso tem que ser trazido para o debate, é que não necessariamente o ângulo que o VAR tem para analisar é o ângulo da câmera do social media ali do Cruzeiro ou do influenciador digital que está ali atrás do gol. Então, esse é um ponto. A gente precisa entender quais câmeras, quais ângulos o VAR teve ali para fazer a análise. Durante o jogo, durante a transmissão, eu também não achei que tinha pegado na mão. Eu não consegui enxergar isso pelas câmeras da TV ali. Então, isso é um ponto que tem que ser verificado. E aí, cabe à CBF, caso fique identificado que o VAR não tinha uma câmera com um ângulo bom o suficiente para enxergar isso aí cabe à CBF melhorar isso, né? Precisa de ter mais câmeras, precisa de ter mais ângulos para que a gente evite um erro tão claro quanto esse numa semifinal de Copa do Brasil. E aí eu entro num segundo ponto, eu concordo com o Samuel, a regra é a regra e tem que ser seguida independente do time reclamar ou não, mas talvez quem tinha a maior condição de enxergar o que aconteceu eram os atletas que estavam ali próximos. E aí me incomoda só o William reclamar e reclamar de forma tão tímida. Nós sabemos como funciona a arbitragem no Brasil, é uma arbitragem ruim, suscetível à pressão. Então, o Cruzeiro, se na figura do William e de outros atletas viu ali que pegou na mão, ele devia ter feito uma cobrança, sim, na minha opinião, mais firme ali no Daronco, para que esse lance fosse, pelo menos, revisado com um pouco mais de tempo, porque nós já vimos o VAR tomando muito tempo para revisar lances, olhando todos os ângulos possíveis e imagináveis, então isso me incomoda sim, e aí é uma questão que o Cruzeiro precisa melhorar, os nossos jogadores precisam ser capazes de fazer mais pressão sim na arbitragem nesse tipo de lance, porque é bonito, gente, não é bonito, mas é como funciona o nosso futebol. Então, enquanto não mudar estruturalmente, os times precisam ser capazes de cobrar, de fazer pressão em campo, e o time do Cruzeiro não o faz. Na dúvida, reclama, depois vê se tem razão, né? Exato. E infelizmente o Cruzeiro foi muito passivo. Eu acho que o Cássio, ele realmente não viu, o Cássio foi encoberto pelo Fabrício Bruno, e assim, a postura do Fabrício Bruno também é lamentável, que o Fabrício não viu que ele tá de costas. Ele pulou todo errado para a jogada, ele estava de costas para o Memphis, né? Tanto que a hora que o Memphis faz o gol, ele tá lá fora da pequena área. Então, assim, nossa, esse gol que o Cruzeiro tomou, ele é um negócio assim. É muito difícil, gente. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada.
Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu o direito de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos dois torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa tem interesse em repatriar Bruno Rodrigues, atacante hoje com 28 anos de idade e que fez enorme sucesso no próprio Cruzeiro. O último ano dele com a camisa da Raposa, em 2023, teve números bem interessantes. 49 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele pertencia ao Tombense, o Cruzeiro tentou contratá-lo, mas o Tombense preferiu negociar o Bruno Rodrigues com o Palmeiras. Duas lesões muito sérias no Verdão acabaram por prejudicar a passagem do atacante no Verdão. O Palmeiras ainda não se decidiu se topa ou não vendê-lo, mas posso assegurar que o Cruzeiro entrou em contato para entender as condições e para demonstrar interesse. O maior entusiasta da ideia da volta do Bruno Rodrigues ao Mineirão é Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, que é fã incondicional do jogador. Só para completar, Bruno Rodrigues, que com a camisa do Palmeiras jogou muito menos do que com a camisa da Raposa.